Conhecimentos específicos conforme a apostila da Sesgran Rio, concurso do IBGE. Esse é o vídeo de número 11. Eu disse que seriam aproximadamente 10 vídeos, mas como nós vimos, os assuntos são complexos e necessitaremos de mais 1 ou 2 vídeos para terminarmos esse assunto. Então vamos lá aos slides. Estamos falando da produção de informações de natureza geográfica, geodésica e cartográfica. O assunto agora é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, o CNEFE. O CNEFE é formado por duas coisas: por um banco de dados de endereços de abrangência nacional e por um conjunto de procedimentos que visa a fornecer às pesquisas do IBGE os meios necessários à seleção amostral dos domicílios para a realização de entrevistas. Nesta seleção amostral nós vemos que não serão todos os domicílios que serão analisados em questão, mas o banco de dados de endereços e o conjunto de procedimentos vão fornecer às pesquisas do IBGE os meios necessários para a seleção amostral, a seleção de uma amostra de domicílios para que sejam realizadas as entrevistas. Esse banco de dados armazena informações sobre endereços existentes no país e disponibiliza um ambiente adequado tanto para a consulta dos endereços existentes quanto para viabilizar as operações de coleta de dados em campo. Sua integração aos bancos de dados gráficos do IBGE possibilita sua utilização em conjunto com os mapas disponíveis. Então, o CNEF, esse banco de dados, ele armazena as informações sobre endereços existentes no país, todos os endereços que estão nos seus bancos de dados, e disponibiliza um ambiente adequado tanto para duas coisas: consulta dos endereços, uma consulta simples, ou para viabilizar as operações de dados em campo. Eu vou até o banco de dados, até o CNEFE, para consultar os endereços que já estão lá, ou ainda para projetar operações de coleta de dados em campo, ou seja, o corpo a corpo e nos domicílios. Sua integração aos bancos de dados gráficos do IBGE possibilita a utilização em conjunto com mapas disponíveis. Quando esse CNEFE é integrado então aos bancos, aos dados gráficos do IBGE, aqueles dados digitais, possibilita sua utilização em conjunto com os mapas disponíveis. Sendo assim, utilizando esses endereços com os mapas disponíveis e fazendo essa integração, fica muito mais fácil e muito mais amplo e muito mais eficaz as operações de coleta de dados em campo. Este é o CNEFE, mas não acabou. A realização de pesquisas domiciliares amostrais, ou seja, não totais, mas no campo amostral, as amostras de alguns domicílios para assim fazer um apanhado geral. É como aquelas pesquisas de eleitorais que, por exemplo, uma casa salta 3, está pegando um espaço amostral, não está pegando em todos os domicílios. Então a realização de pesquisas domiciliares amostrais depende de forma crítica da disponibilidade de uma lista atualizada dos endereços existentes em cada área investigada, bem como de sua destinação, se residencial ou não residencial. Para que uma pesquisa tenha sucesso, tenha êxito, se essa pesquisa for domiciliar, se não houver uma lista de endereço atualizada, não se conseguirá fazer uma pesquisa adequada, pois os dados não serão exatos. Imagine quantas pessoas mudam, quantas casas são demolidas, quantos endereços são modificados. Então é necessário uma lista atualizada. E em relação à destinação que fala a esse ponto,
é a respeito de se é residencial ou não. Aquele endereço em questão é um domicílio, é um escritório, é um comércio, deve estar tudo nesse Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Para o CNEFE e para todas as pesquisas do IBGE, o território está dividido em setores, e para facilitar o trabalho de campo das pesquisas, essas unidades territoriais brasileiras são subdivididas em áreas menores denominadas setor censitário, que pode estar localizado em área urbana ou rural. Observe então, pessoal, o setor, como eu falei, foram divididos em setores. O setor é a menor unidade territorial formada por uma área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural. Então, imagino uma área municipal urbana, é um setor. Uma área rural uma área rural completa. É também um setor. Então, essas áreas, ou melhor, esses setores, são limites físicos identificados. Então, esses setores são limites físicos identificados, são divisões que foram feitas em determinadas regiões, como municípios, etc., para que facilitasse, para que fosse possível a pesquisa. Então, vamos voltar para o CNEFE e para todas as pesquisas do IBGE, o território está dividido em setores. Esses setores são marcos ali já identificados, e para facilitar o trabalho de campo, essas unidades territoriais brasileiras são subdivididas em áreas menores, denominado setor censitário, que pode estar localizado em uma área urbana ou uma área rural. Nesse setor censitário, você imagine aí que determinado pesquisador, determinado funcionário foi encaminhado para fazer uma pesquisa no setor censitário X. Aí ele vai olhar o setor censitário X, ele compreende 150 famílias, 150 domicílios e estar delimitado por tal lugar. Então ele vai nessa localidade fazer essa pesquisa. Cadastro Nacional de Endereços ainda, nós temos o setor censitário, como eu falei, é a área de trabalho definida pelo IBGE para a realização de coleta de dados. Este é o setor censitário. Cada setor censitário tem na descrição de seu perímetro definido preferencialmente por pontos de referência estáveis e de fácil identificação no campo, respeitando os limites territoriais legalmente estabelecidos para fins estatísticos. Então, deve-se observar no setor censitário limites territoriais legalmente estabelecidos. Para quê? Para fins estatísticos. Desse marco para lá é a cidade de Limeira. Desse marco para cá é outra cidade. Isso deve ser observado nestes limites territoriais. Dentro do setor censitário, as operações de coleta de informações em campo são realizadas nas seguintes unidades. Então, dentro daquele setor censitário, que é a menor célula ali dentro do campo de pesquisa. Edificações exclusivamente construídas por unidades domiciliares, que são as unidades residenciais. Depois, edificações exclusivamente constituídas de estabelecimentos, que são as unidades não residenciais. E edificações mistas, constituídas de unidades domiciliares e estabelecimentos. O que nós entendemos nesse slide? Para fim de prova, nós temos o setor censitário como uma unidade celular, objeto da pesquisa. Dentro desse setor censitário, há diferentes tipos de residências, de casas, de estabelecimentos. As edificações exclusivamente constituídas por unidades domiciliares, que são as unidades residenciais. Residenciais, então, é a questão da moradia. As edificações exclusivamente constituídas de estabelecimentos, que são as unidades não residenciais. E as edificações mistas. As mistas
são constituídas de unidades domiciliares e estabelecimentos. Aquelas moradias que contêm um bar embaixo, um supermercado como anexo daquela residência. Essas são as mistas. Tem um pequeno resumo aqui. As espécies dessas unidades se classificam de forma geral em... Isso aí é trazido pela própria apostila. Domicílio: edificação construída exclusivamente com a finalidade de servir de moradia. Isso aqui tem cheira questão de prova. Domicílio é a edificação construída exclusivamente com a finalidade de servir de moradia, enquanto o estabelecimento é a edificação não destinada à moradia, escritório, supermercado e etc., bar, boteco e por aí vai. Organização e disseminação de informações. A organização da disseminação de informações estatísticas e geográficas busca oferecer uma visão completa e atual sobre o Brasil, atendendo às demandas de diversos setores da sociedade e do governo. Não só o governo está interessado na produção das informações estatísticas e geográficas, mas também a sociedade, seja a sociedade para divulgação na área de estudo, na área de pesquisas, seja por outro motivo. O que importa para a nossa prova é que a sociedade e o governo estão interessados na organização e disseminação das informações estatísticas e geográficas. O IBGE disponibiliza todas as suas informações gratuitamente, com o objetivo de universalizar o acesso, seja através das suas publicações em diversos formatos, seja através da sua página na internet. O IBGE, gratuitamente, as informações são disponíveis com o objetivo de universalizar o acesso. Universalização do acesso é o objetivo do IBGE, da disponibilidade das informações pelo IBGE. O trabalho do IBGE só se completa com o retorno das informações à sociedade. Então, para o IBGE, se essas informações não estivessem disponíveis, esse trabalho seria incompleto. Isso aqui é uma frase que é interessante você anotar aí. O trabalho do IBGE só se completa com o retorno da informação à sociedade. Nós sabemos que a Constituição diz que todo poder emana do povo. Tudo aquilo, todo gasto do poder público é financiado pelo povo. Então, o povo é o titular do poder, o povo é o titular. Então, como o povo é titular do poder, ele tem acesso a essa informação que está no poder público. Então, o trabalho do IBGE só se completa quando essa informação é disponibilizada para a sociedade, seja pelos os meios digitais, seja por outro meio. Continuamente, o IBGE fornece à sociedade retratos do Brasil através de informações geográficas e estatísticas. Neste último ano, foram 225 divulgações, cerca de 2 lançamentos de produtos a cada 3 dias. Essa informação aqui também não é tão importante para a nossa prova, porque não se tem a data dessa publicação. Então, quando chega números desse último ano, foram divulgados 225, isso não é importante. É importante saber que o IBGE fornece à sociedade retratos do Brasil através de informações geográficas e estatísticas. O corpo técnico do IBGE envolve aproximadamente 11 mil profissionais das mais diversas áreas, inclusive você a partir do ano que vem. Os servidores do IBGE encontram-se em constante aperfeiçoamento, com absorção e desenvolvimento de sólidas metodologias, o que se reflete no reconhecimento nacional e internacional pela qualidade e competência do seu trabalho. Como eu falei lá no início, existe aquela escola técnica mantida pelo IBGE e há constantemente aperfeiçoamento. E você, como funcionário, você vai passar por isso também. E com absorção de desenvolvimentos, sólidas metodologias e o que se reflete no reconhecimento nacional e internacional pela qualidade e competência do seu trabalho. O IBGE, em seu trabalho, é reconhecido internacionalmente.
Para a realização de suas pesquisas, o IBGE conta com trabalhos realizados nas suas 27 unidades estaduais, através das 581 agências que compõem a Rede Nacional de Pesquisa e Disseminação espalhadas pelos municípios brasileiros. Então, esses 11 mil profissionais estão espalhados nas 27 unidades estaduais. Possui 27 unidades estaduais, através das 581 agências. Pode ser que a prova peça esses números: 27 unidades estaduais, 581 agências, que compõem a Rede Nacional de Pesquisa e Disseminação espalhadas nos municípios brasileiros. Pode ser que a prova pergunte onde estão essas 27 unidades estaduais, né? E pode colocar lá os 26 estados e uma do Distrito Federal. São 26 estados, em 26 estados, 2 em São Paulo. É lógico que é bem nítido que são as 26 estados mais o Distrito Federal. É a resposta correta. 26 estados mais o Distrito Federal. E pode ser que a prova pergunte também a quem está subordinados os funcionários do IBGE nos respectivos unidades estaduais. Nessas unidades estaduais, eles estão subordinados ao presidente do IBGE. Então, continuando, representam a instituição, unidades estaduais agora, né? Nós estávamos falando então das atividades de ensino de graduação em estatística, mestrado e capacitação dos servidores. Este era o título do que nós falamos aqui até agora, os 11 mil profissionais, que o seu reconhecimento internacional, as 27 unidades estaduais, as 581 agências. Aqui agora nós falaremos das unidades estaduais. Representam a instituição em nível estadual, estão localizadas nas capitais dos 26 estados brasileiros e uma no Distrito Federal. Isso aqui já estamos sendo redundante, você não vai errar isso de forma alguma na hora da prova. As unidades estaduais estão subordinadas ao presidente do IBGE. As unidades estaduais estão subordinadas ao presidente do IBGE, recebendo diretamente orientação e supervisão técnico-normativa das diretorias executiva, de pesquisa, de geociências e de informática, assim como do Centro de Documentação e Disseminação de Informações e da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, nos assuntos compreendidos nas respectivas áreas de competência. Eu falei de escola técnica, eu me confundi. A Escola Nacional de Ciência e Estatística, eu falei anteriormente. Observe, então, a nível de prova. Além da subordinação ao presidente do IBGE, há a supervisão técnico-normativa das diretorias executiva, diretoria de pesquisas, diretoria de geociências, diretoria de informática, assim como do Centro de Documentação e Disseminação de Informações e da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Nós já falamos sobre cada uma delas. Aqui é importante saber que essas unidades estaduais, elas estão subordinadas ao presidente do IBGE e têm a supervisão técnico-normativa dessas diretorias em cada assunto da sua respectiva área de competência. Isso é importante saber. E nós, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, porque nosso tempo está se findando, e o próximo vídeo será um pouco menor, e nós encerraremos então com 12 vídeos. Muito obrigado e até a próxima.